Fala, família do Giger, Leonardo Araújo, seu CEO, com vocês em mais uma série do Pergunte ao CEO. Pessoal, como vocês puderam ver nos últimos dias, nós fizemos um certo tour, passamos de Santa Catarina, Joinville, visitamos algumas lideranças de Joinville, Montes Claros também em Minas Gerais e Belo Horizonte também em Minas Gerais. E nesse tour, querendo ou não, por Joinville, Sul, etc., acabei ficando com a voz um pouco desgastada devido aos workshops, excesso de apresentações de negócio, tirar dúvida do pessoal, reunião de treinamento, alinhamento com todas essas lideranças. Mas eu não poderia deixar de gravar para vocês semanalmente, conforme prometido, a nossa série Pergunte ao CEO. Então vamos lá. A primeira pergunta é da Flávia Souza. Ela fez uma pergunta pelo Instagram e a pergunta foi a seguinte: no que estou investindo o meu dinheiro quando faço aplicações no Next? Bem, você está investindo, Flávia, na arbitragem automatizada, que consiste em comprar um certo ativo em um exchange ou uma casa de câmbio ao redor do mundo e transferir para outra exchange ou casa de câmbio ao redor do mundo, obtendo lucro na diferença de preço, certo? Eu vou fazer uma comparação nacional dessa mesma situação feita para a venda de um veículo, por exemplo. Vamos supor que você compre hoje um veículo em São Paulo, porque nós sabemos hoje que carros em São Paulo são mais baratos do que carros na Bahia. É só uma hipótese. Você compra esse veículo em São Paulo e você traz ele para a Bahia e você vende aqui. Você vai obter um lucro na diferença de preço do preço comercializado daquele carro em São Paulo e o preço comercializado daquele carro aqui na Bahia, por um único motivo. O Bitcoin não tem um preço único mundial. Ele tem um preço de acordo com a localidade e a região e o volume de compra e venda daquela região. Porque o preço consistente hoje nas exchanges é o preço encontrado pela última compra ou venda naquela exchange. Ou seja, nós temos hoje um preço que não é prefixado. Ele consiste em preços aleatórios ao redor do mundo, tá? Que você pode encontrar em vários sites como Investing.br, por exemplo, que ele vai te mostrar preços do Bitcoin, do ativo Bitcoin, em vários locais do mundo, em diferentes exchanges, com preços diferentes. Então o que nós fazemos é exatamente comprar na exchange que estiver mais barato, enviar para a exchange que estiver mais caro, através de um algoritmo, e lá nós realizamos a venda final. Esse algoritmo é um algoritmo que consiste em um processo todo automatizado e, junto a isso, em um processo de reconhecimento padrão, podendo nos permitir alocar dólares em exchange ao redor do mundo, de acordo com padrões a serem seguidos no mercado. Eu vou citar um exemplo. Vamos supor que agora, nesse exato momento, na China, o Bitcoin tem uma queda, certo? Obviamente, foi entregue um padrão gráfico ao longo do dia para sinalizar essa queda. Então, antes, a nossa equipe, através de outras moedas, como por exemplo o Ethereum, que tem uma menor taxa e uma maior agilidade na transação, nós enviamos esse ativo Ethereum para essa exchange, liquidamos e mantemos dólar lá dentro, certo? Para que, com a queda, através de um reconhecimento de padrão feito anterior, nós possamos aproveitar um delay de preço para outro país, enviar e então vender, obtendo um lucro na diferença de preço. Essas operações são feitas diariamente, várias e várias vezes, para obter assim um lucro mais eficaz, mais seguro e mais rentável para todos vocês. Eu espero que eu tenha explicado um pouco, ainda há muito a se falar. Eu acredito que em outro Pergunte ao CEO, de acordo com a pergunta de vocês, eu poderia responder de forma ainda muito mais ampla toda essa questão de como funciona a arbitragem automatizada. A segunda pergunta foi do Júnior de Oliveira, de Fortaleza. Ele perguntou: eu tenho dúvidas sobre a renovação contratual do Next. Bem, como todos vocês sabem, o nosso Next tem um contrato de 1 ano, conforme falado na primeira edição do nosso Pergunte ao CEO, certo? E esse contrato, ele é finalizado ao término de 1 ano. Ou seja, ao término de 1 ano, o investidor ainda terá o dinheiro aplicado no nosso Next, mas a qualquer momento ele poderá cancelar esse contrato e solicitar o resgate dessas aplicações. Entretanto, os rendimentos continuam até que o certo investidor ou o nosso cliente deseje cancelar esse rendimento, mas não havendo mais contrato, digamos assim, de afiliação, ou seja, que venha a prender o investidor com uma multa contratual, etc. Não, ele fica totalmente isento, pode retirar a qualquer momento esse capital, ok? E com isso, ele tem não só mais segurança, mas ele tem livre-arbítrio para investir ou retirar a qualquer momento. Aqui na nossa empresa nós não prendemos ninguém, muito pelo contrário. Nós te damos total liberdade para que você possa buscar os melhores rendimentos sempre. Se você está satisfeito conosco,
eu creio que você ficará conosco. Se você está insatisfeito por algum motivo, nós não te prendemos, não te amarramos por um contrato. Nós te deixamos livre para que você possa investir em outro lugar que você bem entender ou aplicar os seus próprios recursos, se tornando um trader assim no mercado. E a nossa terceira pergunta é do Marcelo Matias, de São Paulo. O Marcelo me perguntou por que existe uma taxa de saque de 4,79% para a retirada dos seus dólares na plataforma. Bem, como vocês sabem, a DreamGiga ela não tem uma reserva grande em Bitcoin. Muito pelo contrário, nós temos reserva em dólares. O que nós temos, o capital final da empresa é sempre em dólar. Ou seja, os dólares são utilizados para a compra de criptoativos para assim obter lucros e aumentar a quantidade de dólares. Vocês não ganham sobre variação de preço de criptomoeda e tampouco perdem sobre variação de preço de criptomoeda, o que ocorreu na maioria das situações em investimentos em Bitcoin. Aqui você aumenta a sua quantidade de dólares, ou seja, o seu capital de fato em moeda real, tá? Em moeda fiat. Então vamos lá. O que acontece, Marcelo, é o seguinte: no ato que você decide solicitar um saque, um resgate daqueles dólares na plataforma, nós iremos comprar no melhor lugar os bitcoins para poder realizar o pagamento do teu saque. Isso exige uma equipe financeira, isso exige uma equipe de auditoria do sistema, isso exige um fornecedor que muito provavelmente terá taxas de 2 a 2,5% do valor do Bitcoin na blockchain. Hoje, a cotação que nós pagamos no teu saque é a cotação Bitcoin blockchain. Muitas vezes nós temos que adicionar todas essas taxas no ato de pagar o teu saque. Eu tenho que presumir que quanto mais saques vão existir, maior equipe para departamento financeiro vai ter que ter. Ou seja, nós precisaremos pagar mais pessoas para poder cuidar do processamento dos teus saques. Então, é meramente uma taxa 100% investida no nosso departamento financeiro e taxa também de aquisição de criptomoedas. Sejam taxas das plataformas, como nacionais ou estrangeiras, todas elas vão exigir algumas taxas, ou sejam taxas de fornecedores de P2P, ou seja, as taxas não são lucro da empresa, que fique claro, são 100% enviadas ou destinadas para pagamento de pessoal para cuidar do departamento financeiro e para pagamento de comissionamento para os nossos fornecedores que no futuro nos venham a vender os criptoativos para que nós possamos processar o teu saque. Então eu espero que tenha ficado claro. Finalizamos aqui mais um Pergunte para o CEO. Semana que vem nós temos mais e nos vemos lá. Até já!